Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também à sua consulta com hora marcada. A consulta ao doutor está no ar, daquele nosso jeitinho de quarta-feira, por entendermos, gente, a importância de fazermos boas escolhas quando o assunto é a alimentação. Às quartas-feiras a gente faz uma consulta diferenciada, uma consulta na cozinha. E olha aí, dezembro, primeira semana de dezembro, já chegamos nela. Pois é, como o tempo passa rápido, né? Sei que essa conversa aí é aquela conversa de elevador, mas é um fato, não é? E olha só, dezembro já chegou e eu tenho certeza que tem muita gente que já começou a se organizar, a planejar aí esse momento tão maravilhoso que é a celebração do final do ano. A gente começa, é claro, com o nosso tradicional Natal e depois a gente segue, é claro, para receber a chegada de um novo ano que se inicia. E isso tudo vem acompanhado, é claro, de muita fartura, muita comida e de muitos excessos. Isso daí é um clássico no final do ano, até o pessoal da dieta acaba se permitindo um pouco mais. Só que aí a culpa bate, é claro, na nossa porta e a gente fica pensando, bom, o que fazer? Eu tenho certeza que para mais de 90% dos nossos brasileiros, o primeiro dia de janeiro, ou um pouquinho mais adiante, já bate ali aquela culpa e aquela decisão de, bom, vamos então começar com uma dieta, encarar aí uma alimentação um pouco mais saudável. Só que a grande questão é de que forma fazer, como fazer escolhas mais inteligentes. Qual é a estratégia que eu devo adotar? Porque quando a gente também se coloca com uma restrição muito alta, aí fica tudo muito mais difícil. Afinal de contas, a hora que a gente libera ali um pouquinho, a compulsão também já chega com tudo. Então, hoje a gente vai aprender uma estratégia que é muito bacana, que é muito eficaz quando a gente pensa ali no emagrecimento, que é o detox corporal. E ele funciona, inclusive, gente, para desinflamar o nosso corpo e aí o corpo receber e responder muito melhor a toda e qualquer dieta que você vier a fazer. Gostou, gente? Gostou do tema dessa nossa consulta na cozinha? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa, é claro. Também te convido a você participar aqui do nosso bate-papo, traz pra gente a sua dúvida, o seu relato ou quem sabe também a sua receitinha detox. Qual é aí a sua receita, aquilo que você usa, é claro, para dizer para o seu corpo, ó, vamos fazer um reset nele, vamos recomeçar, vamos colocar ele, vamos desinflamá-lo. Se você tem aí a sua receita, eu queria também te convidar a você compartilhá-la com a gente para que a nossa Nutri, que já está aqui presente, possa identificar se ela é de fato uma receita bacana, de repente, né? Ou se ela precisa de alguns ajustes. O que você acha? Manda pra gente, 0 operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete já acontecendo aonde? No nosso Instagram, @consulta ao Dr. HitTV. Entra lá e participa. Que enquete é essa? Quem vai mostrar pra gente é o João Capellini, nosso diretor. João, excelente tarde para você também. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, pensando nesse pós-festa de final de ano, qual receita na manga você mais precisa para você já ir munido dela, enfrentar aí esse período de exageros e de excessos, para renovar a mente após tantos compromissos, para recuperar a energia e eliminar, é claro, o cansaço ou para aliviar aquela sensação de estufamento, para melhorar a digestão. Clica lá na alternativa porque esse é o programa que eu sempre falo aqui. Quem decide o final dele é você. E vamos então também conhecer, deixa eu te apresentar quem é a Nutri que já está com a gente por aqui, que vai compartilhar todo o seu conhecimento. Já adianto que não é a primeira vez que ela vem aqui no nosso Consulta na Cozinha, na tela. Então vamos lá, Mariana Castropil, nutricionista funcional, com 17 anos de experiência, tem como missão transformar a relação das pessoas com a comida, promovendo um novo estilo de vida
mais saúde, é claro, por meio dos alimentos. Atua com a abordagem funcional, buscando compreender a raiz de cada sintoma e orientar as escolhas, né, que o paciente deve fazer no sentido, né, que façam sentido, é claro, para a rotina e também para o bem-estar do paciente. Seu diferencial está no olhar individualizado, sempre atento às necessidades reais de cada pessoa e para oferecer um cuidado atualizado e também eficaz, ela se mantém em constante estudo e aprimoramento. Mariana, seja mais uma vez bem-vinda aqui no nosso Consulta na Cozinha. Eu que agradeço o convite. Hoje vamos falar de coisa boa, né? Festas de final de ano e como a gente pode aí reagir o pós-festa, né? Geralmente a gente come gordura, come um docinho diferenciado, né? Então a gente vai dar um suporte para que esse corpo consiga eliminar essas toxinas mais rápido. Pode deixar, gente, que eu vou fazer agora a pergunta que eu sei que você de casa deve estar se fazendo. Como que é esse período para você? Você também se permite? É um período de exageros também? Com certeza. A gente sempre quer saber se... Minha família é paranaense, então vocês estavam comentando que grande parte das pessoas comemoram com churrasco. Ah, você é da turma do churrasco também. Especialidade do meu pai, então que bacana. É uma alimentação que tem um pouco mais de sódio, vai ter uma gordurinha aqui e ali, né? Algumas tias gostam de fazer rabanada, outra gosta de fazer um pavê, então um pouquinho a gente sempre pode, né? A gente treina o ano inteiro para isso, se alimenta bem, né? Tenta cuidar da mente, ter uma qualidade de sono boa para que o corpo consiga ter esse suporte nesses momentos específicos, né? E muitas pessoas, quando se permitem, muitas vezes não sabem fazer com esse objetivo que você está contando aqui pra gente, né? Com esse discernimento todo, não é? A gente se permite um pouquinho. Tem pessoas que, de fato, embarcam aí num período, né? Numa fase bastante longa, se permitindo tudo e a todo tempo. E aí, é claro, essa culpa bate a porta. Aí eu queria entender, essas pessoas, às vezes, por exemplo, elas costumam assim, eu sei que amanhã eu vou comer um monte e aí então eu vou me privar hoje. Hoje eu vou deixar de comer, vou pular uma refeição, ou tenta fazer isso até no dia seguinte. E isso é uma atitude que muitas vezes a gente acha que ela é positiva e ela não é positiva, não é? Exatamente, Dani. O que a gente tem que pensar é que não é contar calorias. Então, por exemplo, hoje eu comi 4.000 calorias, então amanhã eu vou fazer um jejum de 16 horas, de 24 horas, né? Só que a gente tem que ver a qualidade desse alimento, né? E se você está dando suporte para que as suas células do corpo consigam funcionar, para que as vias de detoxificações consigam funcionar. Então, um intestino funcionante é muito importante, porque é quem varre, né, esse lixinho para fora do nosso corpo. Um fígado, né, que não esteja ali com esteatose hepática, que é a gordura de fígado. Então, isso dificulta com que ele faça o papel dele. Da onde que vem essa gordurinha do excesso de carboidrato? Então, se eu vou lá e sou uma comedora de doce, de pães, né, tô com uma região de abdômen um pouco mais protusa, provavelmente eu vou ter algum tipo de problema hepático. Então, é um órgão essencial para que a gente tome cuidado. Cuide desse rim, então tome muita água, muito líquido, reponha eletrólitos, né? Ative essa fase de suor do nosso corpo. Então tem gente que fala, eu vou para academia e não sou. Por que que você não soa? Porque você não repõe eletrólitos, vitaminas, minerais, que vêm de legumes, de frutas, sódio, potássio, magnésio, que são os minerais mais importantes para a gente repor. Então o corpo, às vezes, ele não soa porque ele está retendo aquilo que ele precisa. Isso pode ser um sinal do corpo e não necessariamente uma característica, que é o que muita gente acaba associando. Exatamente. Então são pontinhos que a gente tem que dar uma atenção boa. Mulheres, principalmente, que não têm o intestino funcionante, isso é muito mais comum em mulher do que homem, ficar 10 dias, 15 dias, às vezes, sem funcionar esse intestino. Então, você fez todas as fases, o fígado funcionou bonitinho, você comeu direitinho, mas esse intestino não está funcionando. Então, há uma reabsorção por esse intestino de toxinas que aí vão para a corrente sanguínea novamente e ficam ali circulantes. E aí, a gente veio aprender aqui hoje, gente, a respeito do detox corporal. O que consiste essa estratégia, né, que muitas pessoas consideram como uma estratégia inteligente?
que é o detox corporal? Bom, o detox, quando a gente dá alguns alimentos específicos para esse corpo, que justamente são ricos em algumas vitaminas e minerais específicas, então, por exemplo, complexo B, né, a vitamina B12, a vitamina B6, a vitamina B9, que tenham zinco, que tenham selênio, que tenham ferro, que tenham magnésio, que a gente comentou aqui. Eles vão fazer o interior da nossa célula funcionar melhor. Então, com isso, a gente otimiza as 3 fases de detoxificação, né? Então, dentro dessas fases de detoxificação, a gente tem ali o nosso fígado funcionando como se fosse um moedorzinho, né? Então, ele já deixa tudo trituradinho para que o restante do organismo consiga trabalhar. Depois tem uma fase de conjugação, que é onde a gente vê a importância das proteínas. Então, quando a gente tem uma dieta detox, a gente não pode pensar só em folhas, em sucos, detox, em chás, né? A gente também tem que ter esse acompanhamento, porque eu preciso de aminoácidos que vêm dessa proteína para se ligarem ali àquelas toxinas, para ensinar o caminho delas irem embora. E esse caminho, assim, segue indo para o intestino, tá? E aí que vem as fibras, que vem os líquidos dessas dietas detox, para impulsionar esse intestino a mandar esse lixinho embora. Então, mais ou menos seria isso. Olha que bacana, então a gente tem que ativar aí 3 fases e 3 órgãos importantíssimos também do nosso corpo, e isso através de uma alimentação funcional. Exatamente. E aí ela trouxe, gente, algumas receitinhas que, claro, estamos aqui para isso, para a gente aprender como fazer esse caminho. E esse caminho, ele deve ser feito, por exemplo, por um período, ele deve ser feito por alguns dias. Por exemplo, eu sei que na véspera de Natal, e no Natal eu vou comer bastante, então eu faço, sei lá, alguns dias antes ou não? Isso é interessante, porque você já vai dando ali um suporte para que o seu organismo funcione melhor. Tá? Então, às vezes uns 3 dias seguidos, você tem aquele efeito, né? Eu desinchei, eu tô mais levinha, né? Meu intestino funcionou melhor, aquela sensação de estufamento que eu ficava ao longo do dia melhorou, justamente por conta desses ingredientes que têm essas vitaminas, minerais, essa sinergia entre um e outro que vai dar esse efeito. Tá? E é lógico que ao longo do ano também a gente pode utilizar isso, né? Então, você às vezes tem mais dificuldade para urinar e vê que tem uma retenção de líquido. Então, vamos utilizar esse chá drenante, né, aqui ao longo da semana ou dias específicos, por exemplo, de segunda-feira, de terça-feira, porque a gente deu uma exagerada um pouquinho maior no final de semana. Segunda-feira que é aquele dia clássico da gente começar uma dieta, então de repente já pode ser uma grande aliada ali. Exatamente, porque o excesso de sódio, o excesso de açúcar retém muito líquido. Então eu falo que o nosso peso real, gente, é você acordar, tirar roupa, faz xixi e pesa de sexta-feira de manhã. Porque a tendência da gente fazer tudo mais direitinho durante a semana por conta da rotina que a gente tem, né? Horário de acordar, horário de dormir, que no final de semana acaba bagunçando um pouco. E falando em dormir, dormir também é uma forma de você detoxificar, tá? Então, uma mente que está muito preocupada, né? Principalmente agora, esse final de ano, a gente tem meta para cumprir, né, Dani? A gente tem um excesso de trabalho maior. A gente já veio do ano inteiro acumulado, não é? Exatamente, são muitos compromissos também, né? Confraternizações. Então, a gente acaba ficando um pouco mais sobrecarregado. E isso faz o quê? Faz com que a gente aumente o cortisol, que é um hormônio que diminui glutationa. E a glutationa é como se fosse, assim, o the best da detoxificação, tá? Sendo glutationa, a gente não consegue fazer fase de detoxificação. Então, isso abaixa quando a gente está estressado. Então, dormir menos que 6 horas ininterruptas também aumenta o risco da gente reter líquido, de aumentar gordura corporal e de se inflamar. É toda uma mudança, pessoal, na rotina que precisa e deve ser feita. E aí eu te pergunto, você está pronto para essa mudança? E te digo mais, ela não precisa necessariamente ser algo chato, sem graça, muito pelo contrário. Vamos começar então? Primeira receitinha, já prepara o print que a gente vai trazer a primeira receita na nossa tela. Então vamos lá, primeira receita, a gente começa com um clássico, gente, dos detox, um suco verde anti-inchaço. O que você vai precisar para isso? Uma fatia grossa de abacaxi, meio pepino, um punhado de hortelã, suco de limão, uma colher de chá, é claro, de gengibre ralado, gengibre é forte, clorela a gosto
e 150 a 200 ml de água de coco. Vamos entender a potência, gente, e o porquê de cada um desses ingredientes que a Mari preparou pra gente. Exatamente. Então, a gente tem um aporte de fibra muito grande aqui para fazer esse intestino funcionar, principalmente se a gente não coar o suco. Fica a critério de cada um, tá? Tem essa, não é? Porque se coa, aí você perde algumas das propriedades, você retira elas. Então, principalmente a fibra, que é a base desse suco aqui, é a gente fazer esse intestino funcionar. Tá? Ele é riquíssimo em magnésio, também em vitamina C, que tem no limão, né, que é um antioxidante, então vai auxiliar a gente a desinflamar. A gente tem aqui a questão também de reposição de eletrólitos com água de coco. A gente comentou da pessoa não suar, então a gente tenta dar essa reposição de sódio e potássio aqui também. O gengibre é um potente termogênico, ele abre essas vias de detoxificações, então só tomem cuidado quem tem pressão alta, porque o gengibre ele tende a elevar também. Ou se a pessoa tem gastrite, né, usa um pouquinho menos. Eu ia perguntar. Para quem tem gastrite, então, quais são os ingredientes que ela pode trocar de repente? A gente pode colocar o hortelã aqui no lugar desse gengibre, porque o hortelã, ele melhora a produção do muco gastrointestinal para proteger esse estômago, tá? Ali a paredinha dele para não sentir aquela azia, aquela queimação, tá? E aí aqui eu coloquei... Olha só que lindo, gente! Olha essas imagens de João Capellini aí compondo o nosso bate-papo com o quê? Com as frutas que tanto fazem parte, é claro, dessa nossa detox corporal. Tá animado, né? Estão animadíssimos. Hoje. Já passou o quê? O abacaxi. O abacaxi ali cobrando. Cadê a receita, Dani? Estão só falando e cadê a receita, que é o que interessa? Exatamente. Dani, eu não sei como que a gente consegue mostrar aqui para as pessoas. Essa é a clorela, gente. É isso? Mas isso é uma alga, tá? Só aqui, um pouquinho mais para cá, e você pode ficar paradinha assim, que a gente vai conseguir captar as imagens. Isso é uma alga. Eu coloquei aqui como um plus, tá? Então, se você não achar na sua cidade, não tem problema. Mas ela faz o intestino funcionar assim lindamente, é muito legal. Ela é rica aqui em minerais, principalmente no magnésio, tá? E ela vem assim, em pílula. Exatamente. Tá. E aí a gente pode usar tanto ela quanto a espirulina também, tá? Porque ela auxilia justamente a fazer essa faxininha. Ela funciona como se fosse uma esponjinha que agarra as moléculas de toxinas, então gases, distensão, quem tem também, ela agarra essas moléculas de gases e dá essa sensação de melhora bem interessante aí. Muito bacana conhecer um pouquinho mais sobre essa clorela, né, que é um potente ingrediente aí que vai fazer toda a diferença no nosso suco, gente, nosso suquinho detox. Então a gente vamos aí mais à obra, pra gente perceber que é muito fácil, gente. Muitas vezes a gente fica ali com preguiça, fala, ai não, esse tipo de alimentação, suco detox, dá um trabalho de fazer, não dá trabalho nenhum. E inclusive também tem aquele recurso, né, você deixa tudo já meio que prontinho ali em porçõezinhas e deixa congelado. Aí depois você só coloca no liquidificador a hora que você quiser fazer. Com certeza. Ou você pode deixar no saquinho, né, congelado os ingredientes e depois bate tudo. Ou comprar garrafinhas também e já deixar tudo batido de uma vez. Pega um sábado, pega um domingo e já bate, né? E deixa ali tudo prontinho. Você só vai agora que começou o calor, ainda bem, né? Tava demorando para chegar o calor. Eu não sei se eu fico tão feliz assim, gente, porque esse calorão, ele deixa a gente um pouquinho ali cansado. Mas aí é bom porque a gente já pega ele congeladinho e vai descongelando no trabalho mesmo, ao longo do dia, bebe bem geladinho, né? Refrescante, além de tudo. Exatamente. Para quem está acostumado, gente, a assistir aqui o nosso Consulta na Cozinha, sabe, né, que nós temos o João Capellini, que está sempre trazendo as imagens pra gente, que coloca, é claro, como é que chama? Que coloca... as animações. Isso, que coloca as animações ali ao longo do nosso debate, tudo mais, o nosso bate-papo. E tem também, gente, William Amaral, que tá quietíssimo hoje. Ele, para quem tá acostumado...
Para quem já está acostumado a assistir aqui o Consulta na Cozinha, sabe que ele se manifesta por meio do quê? Dos barulhinhos, né? Dos sonzinhos que ele vai colocando aí pra gente, compondo, claro, o nosso bate-papo também. Mas o William Amaral tem uma característica muito particular nessas quartas-feiras. Ele é o primeiro, gente, a descer para provar e comprovar também as maravilhas que os nossos convidados trazem. E eu sei que ele já está de olho nesse suco verde. Ele falou antes de começar, olha, sei que vai ter suco verde, você deixa um pouquinho para mim. Tentarei. Que bom, ele é amante do suco verde, ele pratica atividade física, tem vida saudável. Aí, Temos perguntinha da nossa audiência? Ainda não. Caso, olha só, aproveita então, porque o William Amaral colocou o barulhinho, aí eu achei que já tinha perguntinha da nossa audiência, mas quem quiser participar, fica à vontade, gente. 0 operadora 11 3337 5886. Perfeito. Bom, então aqui a gente já colocou, né, o que a gente precisava picar, que era o abacaxi, o pepino, eu coloquei a água de coco, agora vamos pro gengibre, a gente colocou uma quantidade, mas assim, vai do gosto, tá? Tem gente que gosta um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca, eu vou colocar mais ou menos equivalente aqui, o que daria uma colher de café, pra gente não assustar, né, os provadores aqui. Fique tranquila, porque eu adoro suco verde, pode deixar forte. Bom, dessa marca aqui de clorela, a dose é de 4 comprimidinhos, tá? Então eu vou colocar aqui também pra gente já bater junto, vai ficar bem verdinho. E o limão. Tá ótimo. Agora ali a gente tá preparando o nosso suquinho verde. E vamos fazer um barulhinho agora batendo, tá? Perfeito. Bora fazer barulho, gente. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Tá do outro lado. Tá pra cá. Isso. Som na caixa, Amaral. As cápsulazinhas aqui ficaram batidas. Olha aqui, gente, o cheirinho. Aparentemente, sim. Sim. Vamos lá. Eu vou pôr esse restante de água de coco aqui junto, tá? Só tem um chorinho. Pronto. Vamos ver se você aprova. E temos, gente, nossa primeira receitinha, nosso suco verde. Olha só que bonitinho, gente. Refrescante. Gente, eu adoro. Adoro suco verde. E esse aqui tá muito gostoso. E não fica com gosto da alga, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Uma delícia. Façam aí na casa de vocês, tá comprovadíssimo. E aí, queria saber... Tomar um suco como esse. Eu gosto, por exemplo, de tomar logo no comecinho do dia. Eu acordo, vou tomar um suco verde. Esse é o melhor horário ou tem outros horários um pouco mais interessantes? Qual que é a estratégia pensando nesse detox? Seria o ideal, realmente o que você faz está certíssimo, então de manhã e de preferência em jejum, porque é o primeiro contato que o seu corpo tem com algum alimento, então você já vai estimular aí esse processo de detoxificação. E assim a gente tem ao longo do dia para que esse intestino funcione, para que o fígado entre no eixo, para que as células renais aí também consigam eliminar através da urina. Gente, parece até que ela colocou açúcar aqui. É o abacaxi, né? Tá bem docinho. Nossa, tá uma delícia. Você colocou um pouquinho de açúcar em um momento que a gente não viu, tenho certeza. Foi limpinho aqui. Nossa, tá muito gostoso. Amaral, acho que não vai sobrar, não. Daqui a pouco eu vou pegar mais um pouco. Vai sobrar é nada. Vamos de mito ou verdade, pessoal? Porque esse tipo de tema... Ninguém falou nenhum mito aqui ainda. Esse tipo de tema, ele gera muita dúvida, porque muita gente tem as suas verdades absolutas, né? Então a gente vai trazer aqui alguns mitos ou verdades para que você traga pra gente o que é, né? O que eles são de fato. Então vamos para o nosso primeiro mito ou verdade na tela. Vamos lá, nosso primeiro mito: detox pode causar fraqueza. Mito ou verdade? É um mito,
mas ele tem um fundamento desde que a gente pense que quando as pessoas entram num detox, é porque ela vai diminuir a quantidade de alimentos que ela comia antes. E geralmente as pessoas passam por uma dieta um pouco mais líquida, né? Só com sopa, sucos e chás. Então a tendência é ela às vezes ter uma hipoglicemia se ela consumia muito carboidrato, por exemplo. Então ela pode ficar um pouco fraca, mas não que o detox cause uma fraqueza, tá? E aí existe, por exemplo, alguma estratégia? Já adotei, sei lá, primeiro dia, que às vezes o corpo sente um pouquinho mais. Tem alguma estratégia, algum recurso que eu possa fazer para driblar tudo isso? É você não eliminar o carboidrato e a proteína de todas as refeições. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma sopa detox e ali ela só coloca os legumes e a carne. Então, é um momento que não vai ter carboidrato, que é a fonte primária de energia do nosso corpo. Então, ela pode pôr tubérculos, né? Uma abóbora cabotiá, por exemplo, que é uma abóbora que tem baixa caloria e que daria uma composição interessante. Tá fazendo um suco, ela coloca só o limão e não coloca um abacaxi, que é uma fonte energética um pouquinho melhor, né? Então, às vezes a gente pode compor esse suco com whey protein também, por exemplo. Uma banana, por exemplo. Exato, uma banana pode colocar permitido também. Só que aí, como ela é uma fruta que tem um carboidrato, um dulçor um pouco maior, né, assim como a melancia, assim como a manga, a gente pede para colocar chia, por exemplo, Olha, que é uma fonte de fibra. Então, vai diminuir, né, a absorção, que é muito rápida, desse tipo de carboidrato, não dando picos de açúcar no nosso sangue. Olha, gente, tudo tem uma intenção, é o famoso comer intencional. Vamos então para a nossa próxima receitinha, que é mais um clássico aí do detox. Na tela. Shot matinal desintoxicante e também termogênico. Olha que interessante, suco de meio limão, uma colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta, uma colher de chá de mel ou 5 gotas de estévia e 50 ml de água morna. Vamos entender aí essa estratégia e principalmente o porquê dessa água morna. Achei interessante. Isso é legal justamente em jejum ou pré-treino, tá? Ai, fiquei com a consciência pesada e vou treinar no dia seguinte das festas aí. Então ele Pode aumenta, colocar né? o shot, gente. Posso dobrar a dose? Brincadeira. Ele aumenta a termogênese desse corpo mesmo, então ele ativa essas células. A água morna, ela dá realmente esse conforto gástrico e melhora a osmolaridade, né? Ou seja, a passagem mais fácil desses minerais para as células. Então, ela dá uma diurese maior. Muito bom. A gente pode usar aqui em pessoas que estão bem inflamadas todos os dias, não só pré e pós-festas. Diabéticos, eu aconselho a trocar aqui o mel por estévia, tá? E pessoas hipertensas a trocar, não colocar a pimenta, tá? Então, ou usar no lugar da pimenta preta, colocar a caiena, que ela é mais tranquilinha, tá bom? E pensando nas pessoas que passam aí por essa questão da gastrite, por exemplo, a pimenta também pode ser trocada? Exatamente, aí a gente troca aí por a própria pimenta de cheiro, que é uma pimenta que não é agressiva, para o epitélio gástrico, né? Mas que vai estimular esse corpo da mesma Exatamente. forma. Ou a gente pode só tirar realmente ali a pimenta e continuar com os outros ingredientes, tá, Dani? Combinado. Então aqui a gente precisa de um pouquinho de água. Isso, é aquele 50 ml. Peraí que eu vou pegar aqui pra você e pegar a aguinha também. Perfeito. Então aqui eu vou ser boazinha ainda e vou deixar um pouquinho do mel. Se quiser colocar um... Vamos agir em conjunto aqui, ó. Colocar um pouquinho, né? Que é 50 ml. Será que vocês deveriam confiar em mim? Ele dá só um fundinho assim de copo, porque isso é um shot, tá, gente? Não pode diluir muito. Tá ótimo. Perfeito. Ah, consegui, gente, em 2 mãos. Precisei de ajuda, hein? Mas pra garantir o quê? Então, que eu não ia fazer uma meleca. É só um fundinho de copo, tá? Só pra gente poder diluir aqui. Então, vamos colocar um pouquinho de mel, bem pouquinho. Tá. Gente, muito boazinha, não vai deixar... Já tomei outras receitas que não tinham essa delicadeza do mel, sabe? Um pouquinho de açafrão da terra, que é a cúrcuma, tá?
Esse é um dos ingredientes mais potentes, não é, dessa receita? Potente, anti-inflamatório, natural. Então, assim, a gente pode colocar em molhos, a gente pode colocar num arroz, tá? Vai fazer um molho vermelho para um macarrão? Pode utilizar. Então, são estratégias que a sinergia, ele trabalha em conjunto com outros nutrientes que tem dentro daquela receita e várias vezes por dia você tá ali tendo contato com esse tipo de composto, tá? Tá. Então, recapitula pra gente aí, Dani. Então, a gente já colocou a cúrcuma, agora é uma pitadinha, então, da pimenta. Por bem pouquinho, tá, gente? E o limãozinho. O suco de meio limão. Meio limão também, pra não ficar muito forte. O limão aqui, o papel dele é realmente a vitamina C, tá? Porque a gente tem aqui a quantidade de vitamina C que teria naquelas cápsulas efervescentes. Então, é uma forma muito mais barata, né? É um shot também, gente, para a imunidade. E eu sei que você está curioso, a gente está aqui terminando de preparar. Consulta ao doutor, vai para um rápido intervalo e na volta, prometo, é claro, provar e comprovar o poder desse shot. Estou te esperando. Seja bem-vinda e seja bem-vindo também mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Antes de mais nada, antes de eu te contar, inclusive para você que acabou de chegar, qual é o tema que estamos tratando nessa tarde, eu queria te contar uma outra coisa. Hoje, dia 3 de dezembro, gente, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência Física. Uma data para a gente refletir juntos. Essa é uma data criada pela ONU em 1992, com um propósito claro: lembrar ao mundo que inclusão não pode ser apenas um discurso. É um convite para refletir sobre como as pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras que não deveriam existir. Dificuldade de acesso, falta de estrutura, preconceito e oportunidades que muitas vezes nunca chegam. No Brasil, esse debate é ainda mais urgente, porque milhões de pessoas seguem lutando para que direitos básicos sejam respeitados, desde se locomover com segurança até estudar e trabalhar com dignidade. A data reforça que a acessibilidade é responsabilidade de todos nós. Inclusão acontece nas atitudes do dia a dia e transforma realidades. E esse acolhimento, vale destacar, uma responsabilidade de cada um de nós, de construirmos espaços, ambientes e também de termos atitudes, gente, mais acolhedoras com cada um de nós. Combinado? E, inclusive, das pessoas com deficiência física. Para você que acabou de chegar, deixa eu te contar. Quarta-feira é aquele dia que a gente faz a nossa consulta na cozinha. E dessa vez a gente já começou, né, primeira semaninha de dezembro, e já estamos focando aonde? Nas festas de final de ano, que a gente sabe aí que é um período de muitos exageros, de muitas permissões. E deve ser, não é verdade? Afinal de contas, é muito bacana, é muito gostoso, prazeroso reunir as pessoas com quem a gente gosta, para a gente compartilhar momentos bons e, inclusive, comidas, né? Aquelas comidas, gente, que tem aquele valor afetivo que muitas vezes a gente espera ali o ano inteiro, não é verdade? Para sentir aquele sabor de novo, né? O sabor da comida da avó, o sabor da comida da mãe, do pai, do filho, do marido, enfim. É um momento muito bacana e que ele não deve ser pulado, não, principalmente com relação à dieta. Mas, obviamente, que todo mundo que passa por essa fase de exageros vive também o período de culpa. E nós estamos aqui, é claro, para mostrar que existem estratégias inteligentes e uma delas é a detox, né? O detox que você pode fazer ali no seu corpo para dar aquele reset, para que ele responda melhor, é claro, para um estímulo de dieta também, depois desinflamar esse corpo. São diversos benefícios e é sobre tudo isso que nós estamos conversando nessa tarde. Por isso, então, nem peça licença, já fica aqui com a gente e aproveite também para você encaminhar o nosso link de transmissão para essa outra pessoa que passou agora pela sua cabeça, que eu tenho certeza que passou alguém que falou, nossa, fulana deveria receber esse tipo de informação. Então é só encaminhar o nosso link de transmissão
pelo www.hittv.com.br. Estamos em transmissão ao vivo, é só você compartilhar esse link de maneira muito prática. Te convido também a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato ou o seu segredo detox. Também queremos saber um pouco mais sobre ele. É só enviar uma mensagem para 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete já em seus minutos finais. Hoje é aquele programa sim que quem decide o final dele é você. Qual é a receita que você quer aprender? É só você entrar, então, no nosso Instagram, @consultaodoutor_HitTV. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Pensando no pós-festa, aí nesse fim de ano, qual é a receita na manga que você mais precisa? Para renovar a mente, após tantos compromissos, para dar também aquele reset da mente, para recuperar a energia, eliminar o cansaço ou para aliviar a sensação de estufamento e melhorar a digestão. Muita gente passa aí por essa dificuldade. Enfim, clica lá na alternativa que a gente vai trazer para você, sim, a receita que você precisa. Combinado? Para quem acabou de chegar, deixa eu te apresentar quem está aqui com a gente. Mariana Castropil, nutricionista funcional, compartilhando, é claro, todo o seu conhecimento mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço novamente. E olha só, nós estávamos então no primeiro bloco, a gente estava finalizando o nosso shot e agora eu fiquei, é claro, de provar para comprovar. E esse shot, ele tem um benefício a mais, ele também é anti-envelhecimento, é isso mesmo? Exatamente, por ser rico em vitamina C, ele melhora o estímulo de colágeno. Não adianta a gente tomar colágeno, gente, e não ter aí a vitamina C no nosso corpo. Hoje eu tenho pego muitas pessoas com déficit de vitamina C. Então, para que esse colágeno seja estimulado, para que você fique com uma pele bonita, utilize aí a vitamina C ao longo do dia. Meio limão já tem a quantidade que a gente necessita e que às vezes não tem a necessidade de você repor com cápsulas. E olha que bacana, né? Porque muitas vezes a gente vai, recorre às farmácias, compra suplemento, enfim, diversas coisas aí que aparecem com facilidade nas gôndolas. E muitas vezes a gente está ali, gente, tem na nossa geladeira, tem na nossa despensa, enfim, tem com facilidade nos supermercados. Uma versão extremamente natural e é aquela que vai te servir. E muito mais barata, principalmente. Então, bora tomar aqui juntos o nosso shot anti-envelhecimento. Deixa eu provar para comprovar, para ver se você deve se investir e fazer na sua casa. Olha, é forte. Mas eu achei que fosse ser mais forte. Eu olhei assim a cor e falei, gente, não vai dar muito certo. Mas é bem gostoso. Eu acho que o mel fez toda a diferença aqui. Exato, falei que eu fui boazinha, né? E assim, olha, como é shot, gente, shot é pra dar aquela virada, tá? Vai de uma vez e não pensa muito. Ele é um pouco mais forte porque ele tem uma intensidade maior, né, Dani? Assim, de nutrientes ali, de fitoquímicos. Então, essa é a ideia de um shot, que é diferente de um chá, que é diferente de um suco. Mas, gente, uma delícia. Quando você pensa, é claro, nos benefícios, esse é o tipo de preparo que você faz, não focando no sabor, e sim naquilo que você vai ter de benefício. E aí a gente estava comentando, o suco, por exemplo, o suco detox, a gente estava falando, né, a importância dele, de repente, de você tomar assim que você acorda com o corpo, né, em jejum. E o shot? Seria antes dele? O shot a gente pode pôr em jejum ou antes de horas estratégicas, como, por exemplo, isso pode ser um pré-treino natural. Olha, é verdade, né? Você falando explicou pra gente sobre essa questão termogênica dele. Então, vou treinar, chegou meu horário da academia, posso investir nesse shot aqui para me dar, inclusive, uma energia a mais. Sim, e aí se você quer um emagrecimento, você pode pôr também semente de uva em pó. E pode pôr beterraba em pó, porque é um vasodilatador. Então, melhora aí essa nutrição do músculo enquanto ele está sendo movimentado. Eu vou aproveitar esse gancho da beterraba, gente, porque parece que virou uma coisa meio recente, né? Agora, muito tem se falado a respeito do poder da beterraba, inclusive para o emagrecimento. Mas isso não é uma coisa nova. É só porque está em alta agora esse tipo de assunto. Mas a beterraba é uma grande aliada, então. Muito. Ela faz a produção de óxido nítrico, né? Que faz essa impulsão maior da nossa musculatura durante o exercício físico.
Então, ela proporciona ali uma melhora, né? Uma progressão de carga que essa pessoa pode ter em uma musculação ou em uma corrida. Ela melhora aí a intensidade dessa corrida. Que bacana, gente. E olha, recebemos uma perguntinha, não é verdade? Na tela. Essa perguntinha a gente recebeu pelo nosso Instagram. Estamos trazendo aqui de uma pessoa anônima. Meu açúcar caiu muito e me senti bem mal. O que eu devo fazer nessas situações? Tenho 54 anos e estou na menopausa. Isso pode influenciar essa questão do açúcar? Que interessante. Pois é, ela deve ter tido uma hipoglicemia reativa, então provavelmente ela ficou longo período sem comer, né? Então você acaba tendo uma diminuição do estoque que a gente faz. A gente faz um estoque no músculo e no fígado, tá? Então quando a gente não tem essa glicemia circulante pela nossa alimentação, o nosso corpo vai se adaptar e vai usar primeiro do fígado, que é o estoque hepático, e depois o muscular. Quando isso acaba, a gente tem essa questão da hipoglicemia. Então, o que eu diria para ela é não ficar longos períodos sem se alimentar, mais que 3 horas, no caso, no ideal de 2 em 2 horas, e que todas as refeições tenham carboidratos complexos, que são carboidratos que a gente estende por mais tempo essa digestão dele dentro do nosso corpo. E o que seriam os tubérculos? Então, a batata doce, o cará, o inhame, a abóbora, a mandioquinha, a mandioca, um pão integral, um macarrão integral, tá? Uma fruta de baixo índice glicêmico, né? Que ela tem um dulçor menor, que é um maracujá, uma maçã, uma pera. Se você for consumir frutas que tenham um açúcar um pouquinho maior, que nem uma banana, uma melancia, uma manga, coloque chia, linhaça, aveia junto, tá? Porque isso prolonga o tempo que esse açúcar vai ficar no nosso corpo, sem dar picos e depois a hipoglicemia reativa. A menopausa pode auxiliar nisso porque há uma bagunça hormonal quando a gente está na menopausa. Então, o hormônio de insulina, que é o responsável a captar o carboidrato dentro do nosso corpo, pode vir a ter uma baguncinha e ser produzido em excesso em alguns momentos e em falta em outros momentos, tá? Então, é por isso que tem que ter ali uma dança desse consumo de carboidrato para a gente conseguir naturalmente regular isso. Entre esses picos, né? Aí é importante, de repente, você adotar essa estratégia. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa sua dúvida e esse momento que você está vivendo. Combinado? Vamos então, pessoal, para a nossa próxima receitinha, porque estamos aqui para isso. Então vamos lá, gente, de receita na tela. Agora a gente vai aprender a fazer uma salada refrescante pós-festas com molho detox também, olha só. Não é só salada, isso aí é para aquelas pessoas que colocam a salada e depois criam aquele molho lá cheio de 9 horas na cabeça e acaba com toda a estratégia da salada. Então vamos lá, o que você vai precisar? Para a salada, uma xícara de pepino picado em cubos, uma xícara de abacaxi picado, olha só, e esse nosso tá docinho, então vai ficar maravilhoso. Um punhado de hortelã picado e uma colher de sementes. E aí, para o molho, meio suco de limão, uma colher de chá de gengibre, meia colher de cúrcuma, uma colher de sopa de água de coco, sal e pimenta a gosto, com um fiozinho de azeite, que é ali opcional. Vamos lá entender, então, qual que é a estratégia dessa nossa saladinha. Aqui, justamente, ela vai fazer o bom funcionamento desse intestino, ela vai fazer reposição de eletrólitos para a gente poder ter um suor adequado. Ela vai ser anti-inflamatória, porque ela tem a cúrcuma, né? Tem a vitamina C também, que é antioxidante, anti-inflamatório. Né? Você vê, tem a termogênese ali do gengibre. Então, olha a sinergia linda que a gente tem aqui entre nutrientes, né? Entre fitoquímicos. Você vê o próprio pepino e o abacaxi, olha a quantidade de líquido que eles têm dentro, né? Eu tô picando aqui e olha a quantidade de líquido que sai. Então, isso aqui é um detox maravilhoso. E aí, por exemplo, você vai consumir um churrasco. Poxa, se tiver essa saladinha junta, já começou o detox ali mesmo, né? Naquela hora. E o bom, por exemplo, é você consumir antes da refeição principal, né? De preferência, porque aí ele te dá uma saciedade muito maior, né? A hora que a fibra faz isso, tanto da chia, né? Você pode utilizar também, gente, gel de chia
antes de você consumir os alimentos mais pesados, assim. Tá. Porque a chia, quando ela forma um gelzinho dentro do nosso estômago, ela vai ocupar um espaço que um alimento ocuparia. Então, a tendência é a gente comer menos. Pessoas que são diabéticas, pré-diabéticas também, que sabem que a glicemia vai aumentar ali naquele momento, ou você que também está de dieta, ela serve como uma fibra que não teria dentro daquele alimento. Então, eu vou comer uma maionese, vou comer um salpicão, algo assim um pouco mais pesado, uma massa, uma lasanha. Faz um gelzinho de chia antes, que é bem interessante, porque ele vai servir como se fosse a fibra daquele alimento e vai diminuir esse pico que aquele alimento daria, tá? E aí, qual que é a proporção? Só pra gente anotar aqui. Uma colher de chá para mais ou menos aqueles copinhos de shot, como se fosse isso daqui de água. Deixa mais ou menos uns 20 minutinhos hidratando, tá? Nunca utiliza a chia em quantidade assim excessiva sem hidratar. Principalmente quem tem problema intestinal de diverticulose, diverticulite, tá? Porque ela pode parar nas vírgulazinhas que a gente tem dentro do intestino e inflamar. Então, sempre hidrata ela. Depois de hidratado, pode tomar, né, em colheradas, assim, uns 30 minutos antes da refeição, para que ela faça efeito. Perfeito. Então, cortamos em cubinhos. E é legal que essa salada fica meio agridoce. Eu adoro eu achei coisas isso agridoces. muito interessante. E aí você Inclusive, as formiguinhas acabam se beneficiando. Exatamente. A gente pega agora um pouquinho, então, da hortelãzinha. A hortelã também já dá um toque diferente, né? Delícia, Não é aquela comida sem graça que a gente está acostumado a fazer na nossa casa, não. E hortelã, até pra gente mastigar ele puro, assim, a menta, né? Ela é maravilhosa. Até às vezes quando a gente pega as sobremesas, vem a hortelã, assim, pra decorar. Eu sou a louca do hortelã, eu saio mordendo a folhinha. Gente. Adoro. É uma delícia. Chazinho de hortelã, você pega só um chumacinho, né? E coloca ali na água. Não, e o cheiro é muito bom, né? Olha, Muito só de encostar gostosa. aqui, tá um cheiro maravilhoso. Hortelã é muito bom para quem tem estufamento, para quem tem azia, para quem tem refluxo, má digestão. E o cheirinho, gente, já tá saindo aqui. Sensacional, já tá subindo. Né? Então aqui a gente vai deixar ele picadinho, tá? E dá uma refrescância, né? E aí a gente tem, então, para finalizar, as folhas verdes. Mais bonitas aqui que a gente tem, bem fresquinhas, crocantes. Eu vou picar elas também, porque eu gosto de tudo bem picadinho, fica mais fácil, né, no prato. Senão a gente fica lutando com a folha de alface ali. Dizem que não é elegante a gente cortar a alface no prato, então já vem cortada antes. Esse trabalho já vem antes da chefe, gente. Que maravilhoso! Vamos de mito ou verdade, enquanto a gente termina aqui o preparo, é claro, da nossa salada refrescante, viu, gente? Mito ou verdade na nossa tela. Vamos aí, porque esse tema aí tem muitas polêmicas, tem muitos mitos que parecem verdade. Detox vicia o corpo, mito ou verdade? Na verdade, não que vicia o corpo, né? A gente sente aquilo, quando eu uso o detox, eu fico desinchada e logo na sequência parece que eu encho o dobro. Por quê? Porque você voltou a ter os hábitos que tinha antes. Você acostumou a estar bem com o detox e depois você fala, poxa, agora só funciona quando eu faço detox. Mas é aí que vem a mudança do estilo de vida, né? Consumir alimentos saudáveis, sem corantes, sem adoçantes artificiais ruins, então aspartame, ciclamato, sacarina. O seu corpo reage a tudo isso, né? Então, quanto mais clean, assim, sem ter aditivos na sua alimentação, voltar àquela alimentação de vó, alimentação ancestral, em que a gente desembala menos, né? Esse é o ideal mesmo para o nosso organismo. Então, olha que bacana, gente. Olha o conhecimento que a gente está adquirindo ao longo do programa. A gente trouxe essa questão da detox, é claro, como uma estratégia, né,
para a gente utilizar aí nesse período pós-festas, onde assim, a gente se permite muitos exageros. Mas o que a Nutri, a Mari está contando para a gente, é que essa deve ser a nossa alimentação ao longo de todos os dias. E que as exceções é que devem ser aí esses exageros, essas comidas aí que fazem parte das nossas permissões, vamos dizer assim, que a gente se propõe. Então, olha só a diferença. A gente começou achando que essa era uma estratégia apenas e essa deve ser a nossa rotina alimentar. E a gente também está aprendendo aqui que ela tem sabores variados, né? Ela pode ser algo interessante também. E a partir do momento que você também passa a se sentir mais desinchado, menos indisposto, aí você vai vendo os resultados, sentindo na pele e gostando, né? Desse novo momento, né? Dos resultados. Os resultados é que chamam, né? É claro, a nossa atenção. Agora, então, eu vou provar então a nossa saladinha, não é? A gente precisa colocar um molhinho, né? Isso. E agora a gente vai fazer o molho. Dani, tá, então chegamos à parte do molho. Claro, sim, que eu te falo, sim. Meio limão, aí a gente tem aí um pouquinho de gengibre ralado, cúrcuma, água de coco, sal, pimenta e azeite. Enquanto a Mari prepara, eu quero conferir junto com você que está me assistindo o quê? O resultado da nossa enquete. Precisamos saber qual é a estratégia que você precisa, é claro, para esse final de ano. Na tela. Então vamos lá, pensando nesse pós-festa, a gente pediu qual era a receita que você queria aprender, 70% alternativa mais votada, para aliviar a sensação ali de estufamento e melhorar a digestão. Mário, o que você trouxe aqui pra gente melhorar essa questão aí da digestão do alimento, desse estufamento que muitas pessoas infelizmente passam, né, nesse período de excesso? Exatamente. Então, assim, aquela sensação de acordar bem e estar mega estufada depois de uma alimentação ou ao longo do dia para a noite estar estufada. A gente tem uma formação de gases justamente por uma fermentação intestinal. Então, esse tipo de alimentação um pouco mais forte, que tem uma demora digestiva maior, né, quando a gente tem um grande aporte de gordura, vai causar isso, né? Açúcares em excesso também vão fazer essa fermentação. Então, alguns chás são aliados para isso. Ah, gente, era o que estava faltando, não estava? Exato. Então, a gente tem aí a erva doce. Quando o neném está com gases, a gente não acaba dando um chazinho de erva doce, um chazinho de funcho. Então, isso funciona muito bem. Então, a gente trouxe aqui um chá à base de erva doce e camomila para acalmar justamente essa parte intestinal, reestruturar a flora intestinal. Então, vamos lá, gente. Recapitulando para você conseguir aí anotar com calma. Camomila. Camomila, o funcho, a erva doce são estratégias muito interessantes que a gente tem aí. E a gente mistura então todas essas ervinhas e faz a famosa infusão. Exatamente. Olha só, gente, que bacana. E aí faz ali em 1 litro de água e vai consumindo ao longo do dia. Vai tomando ao longo do dia. Se quiser dar um estímulo de diurese também, pode usar a cavalinha, se você não tem problema hepático, tá? Interessante. O próprio hibisco, e o hibisco é hipoglicemiante, então a pessoa que está pré-diabética, né, ou que vê ali que está com a glicemia um pouco mais alta, exagerou em açúcar, ela ajuda a estimular a insulina, então o hibisco seria muito bem-vindo nessa... E o dente de leão também. Sabe qual que é o dente de leão, né? A gente acha em qualquer quintalzinho ali. É muito fácil, gente. Espero que você tenha gostado e anotado aí todas essas dicas. Aproveita, é claro, para deixar os contatos, gente, da Mariana Castropil, nutricionista funcional, que veio aqui e compartilhou todo o seu conhecimento. Instagram, Nutri Mariana Castropil. WhatsApp à sua disposição também, 0 operadora 11 98468 9800. E temos um outro Instagram, cantoaba.terapias. Está à disposição de vocês, gente. Enquanto isso, eu vou aqui, claro, provar esta maravilha. Muito obrigada, gente, pela companhia. Um excelente restinho de tarde para você. E até a nossa próxima consulta, que é quando? Amanhã, às 16 horas. Te espero. Muito obrigada mais uma vez.